Tempos de reforma tributária. A sua contabilidade, a sua parte fiscal, está realmente integrada com o seu ERP? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e tenho me deparado cada vez mais nos projetos dos quais eu tenho participado recentemente com um problema muito típico das áreas de compliance, de contabilidade, de auditoria, de controladoria, que é o descompasso entre a operação do dia a dia e a contabilização dos processos ou a escrituração fiscal dos processos. De maneira geral, esses são dois segmentos da empresa que ficam separados. As pessoas ficam lá fazendo as operações sem se preocupar com a contabilidade. E a contabilidade depois recebe as operações numa integração de sistema. E tudo que veio errado da operação tem que ser consertado lá na contabilidade. Tem que ser feita uma conciliação, tem que ser feita uma verificação, tem que verificar caso a caso o que foi que deu errado. É preciso pedir para modificar documentos, é preciso fazer alterações, correções, uma série de coisas, porque estão separados. E isso gera, além de uma sobrecarga de trabalho no pessoal da contabilidade, no pessoal do fiscal, gera também um volume de vulnerabilidades fiscais e contábeis para a empresa, porque às vezes pode não ser possível consertar. E é necessário que os sistemas de ERP tenham um processo em linha reta, no qual, quando você executa a sua operação, qualquer que ela seja, as implicações contábeis e fiscais já estejam previstas. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra de um item muito simples, o que quer que seja, pode ser matéria-prima, pode ser embalagem, pode ser consumo, pode ser ativo, é importante que na hora que você está fazendo o seu orçamento e está registrando no sistema, o sistema já saiba quais são as alíquotas que são aplicáveis, como se aquilo fosse uma operação de compra de fato, e como se aquilo fosse algo que, ao final das contas, vai ser escriturado de uma determinada maneira. Porque você precisa dessa informação até para saber qual é o custo da aquisição daquele produto, se vai ou não vai ter crédito de ICMS, se haverá ou não algum tipo de tributo que vai incidir depois da compra. Então o sistema já tem que saber, e por isso é importante que haja uma ligação entre o fiscal e a operação desde o primeiro momento, desde o orçamento. E aí isso evolui para o pedido e depois se transforma numa nota fiscal de compra que vai ser automaticamente importada pelo sistema. E aí é que está uma questão importantíssima. O sistema tem de fazer a validação do XML de compra automaticamente. Não tem que um ser humano pegar lá e verificar. Ah, deixa eu ver aqui, a alíquota bateu? Bateu. A CST bateu? Bateu. A CFOP tá certa? Tá certa. Não pode. O volume é muito grande e isso não agrega um valor de verdade para o negócio. Agrega um valor quando o ser humano pega um erro. Mas se está tudo certo, não agregou valor nenhum ao processo. Então isso tem que ser uma coisa muito automatizada, tem que ser instantânea, tem que ser automática. O usuário não tem nem que se dar conta disso. O sistema vai lá, captura a nota e fala assim, ó, não bateu a alíquota. Ou o sistema vai lá, captura a nota e diz, ó, tá tudo certo, só falta fazer a inspeção física do produto. A mesma coisa acontece com a contabilidade. Às vezes o usuário vai iniciar um processo de compra e, ora, se eu sou o usuário fulano do departamento tal e eu estou comprando esse produto aqui, o sistema já tem tudo o que precisa para saber onde é que vai contabilizar. Não é preciso que eu faça uma classificação contábil, o usuário não tem essa habilidade. A pessoa que recebe o produto lá no almoxarifado, ou na guarita, ou onde quer que seja, não tem esse conhecimento para saber exatamente qual é a conta contábil aplicável a cada caso. E aí o que nós temos são processos nos quais as pessoas pegam uma papelada, botam um carimbo e vai para alguém fazer a classificação contábil. Ah, não, né? Já sabemos qual é o processo, já sabemos, ó, esse é um processo de compra desse departamento, desse fornecedor, desse produto. O sistema tem que saber qual é a conta contábil que se aplica e tem que fazer isso automaticamente, e na hipótese de que haja qualquer inconformidade na operação, já tem que avisar antes de mandar para a contabilidade. Ó, não pode fazer desse jeito, porque desse jeito não tem como contabilizar, ou não tem como escriturar. Tá faltando tal informação, ou tal informação é incompatível com a natureza dessa operação que você está realizando. Por isso, é preciso que o sistema de contabilidade, o sistema fiscal, seja realmente parte do processo do ERP, não uma integração para ser feita a posteriori. E muitos dos contadores com os quais eu tenho conversado, e das contadoras com as quais eu tenho conversado, têm expressado esse problema. As coisas chegam aqui, uma parafernália maluca que tem que depois ficar consertando. E precisa consertar, porque depois tem que enviar para as obrigações acessórias. É importante, portanto, que ao contratar um ERP, você tenha a dimensão de que o sistema fiscal contábil, a auditoria, está realmente como uma parte do ERP. Não é um software de terceiro,
não é um módulo apartado, não tem uma integração que ao final de um período você vai lá e sobe para a contabilidade. Não. A contabilidade e o fiscal, cada vez mais, principalmente com a reforma tributária que está vindo aí, fará parte da operação. E como o usuário não tem condição de ter esse discernimento, isso tem que fazer parte da configuração do ERP desde o começo. E aí, no seu negócio, você já passou por essa experiência desagradável de receber lá na contabilidade ou na escrituração fiscal uma massa de inconformidades que tem que ser tratadas depois do jeito que der? Conta a sua história aqui pra mim, eu tenho várias histórias a respeito disso e a gente pode trocar uma ideia. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, deixa seu like.